Qual é, pessoal? Vamos começar mais um programa. Hoje eu vou bater um papo com ele, que também é pré-candidato a prefeito aqui na cidade de Cantagalo. É isso mesmo. Ele que lançou o seu nome agora há pouco tempo, é uma novidade aí nesse cenário aqui no nosso município. Você deve saber quem é, a galera de Floresta com certeza sabe. José Carlos Nassif, mas também conhecido em Floresta como José? Zé Carlos Lourenço. Zé Carlos Lourenço. Dá um oi pra galera aí, Zé Isso Carlos. aí, um abraço a todos aí. Vamos começar aí uma conversa com o Thiago no Colé e vamos lá. Colé Cast, tamo aí. Isso aí, Colé Cash. Zé Carlos, você é nascido em Cantagalo, você reside em Cantagalo, qual é a sua história com o município? Eu, na realidade, sou nascido no Carmo, na cidade do Carmo. Eu sou do interior, né? Minha família é de Santa Rita da Floresta, a parte da minha mãe, do parte dos meus pais é do Carmo. E eu fui criado em Santa Rita da Floresta. Sou cidadão cantagalense, recebi um título, né, de cidadão cantagalense e vivi parte da minha vida em Floresta. Passei um tempo fora, como muitos cidadãos cantagalenses que tiveram que sair para trabalhar. Eu tive em Nova Friburgo um tempo, lá montei comércio, trabalhei por lá durante 22 anos, né? 22 anos pensando em voltar para Santa Rita da Floresta, depois de um tempo consegui e agora estou aqui, né, nessa empreitada nova. E Zé Carlos, você hoje é produtor rural, né? Você trabalha com que tipo de gado que você trabalha e mais o que você faz lá na zona rural? Olha só, eu sempre fui produtor rural, né? Já mexi com lavoura, com gado de corte, com gado de leite, ainda mexo ainda com gado de leite, sou produtor de leite, né? E tive o tempo fora, mas sempre tive com a minha atividade rural aqui, nunca abandonei minha atividade rural. Você tem um sítio, uma fazenda? Tenho um sítio em Santa Rita da Floresta. Santa Rita da Tá? Floresta. E sou também, agora montei um alambique de cachaça, eu sou produtor de cachaça também. E você está vindo hoje como pré-candidato a prefeito em Cantagalo. Da onde surgiu essa sua ligação com a política? Olha só, a política na minha vida, ela vem de muito tempo. O meu avô foi prefeito do Carmo, eu tive um tio que foi prefeito do Carmo. Da parte da minha mãe, eu tive um tio que foi vereador aqui em Cantagalo, foi o Odir Nassif, né? E eu sempre vivi a política, eu sempre estive envolvido no meio da política, nunca fui candidato a nada, mas sempre participei da política. Eu acho que, e eu sempre digo isso e faço questão de dizer, que a política é o único meio legal e legítimo que a gente tem de mudar as coisas. Numa democracia, somente através da política a gente consegue fazer as coisas. Então, o meu envolvimento político é nesse sentido. Eu vivi e cresci no meio político, né? Meu pai também nunca foi candidato a nada, mas sempre esteve envolvido nos bastidores da política. E a vontade de ser candidato, de ser prefeito, isso vem de um tempo já, de um longo tempo, né? Eu sempre pensei que um dia eu ia poder me aposentar e me dedicar à política. Eu gosto muito da atividade política, embora seja muito difícil praticar a política, porque as pessoas hoje em dia têm assim, até muito preconceito com a política, mas a política é necessária, é assim que a gente pode transformar as coisas e não tem outra maneira. Se a gente se acomodar e ficar, as coisas vêm ao encontro da gente e a gente acaba tendo que aceitar. E eu acho que, com a experiência que tive, né, eu saí daqui, fui para Friburgo, né, tive um tempo lá trabalhando, conforme eu falei. Nesse período que eu tive em Friburgo, eu acabei sendo secretário-geral da Prefeitura de Nova Friburgo, nos anos de 2004 a 2007. E foi um período assim bastante importante para mim. Você foi secretário-geral da Prefeitura Secretário-geral da Prefeitura de Friburgo. Na época, quem era o prefeito? Era a prefeita Saudade Braga. Saudade né? Braga. E isso foi muito importante para mim, porque eu adquiri assim, uma experiência, né, numa prefeitura assim, de quase 200 mil habitantes, com atividade intensa, né, um município bastante interessante. E saindo de lá depois, eu trouxe isso comigo e essa experiência eu tenho vontade, né, de botar em prática aqui em Cantagalo. Eu acho que eu posso contribuir, né, com a situação de Cantagalo. Acho que Cantagalo é uma cidade muito interessante, a gente tem uma história muito importante, né? Nós
somos o centro do estado do Rio, né? As coisas aconteceram aqui, nós passamos aí pela exploração de ouro, viemos pela era do café, depois vieram as cimenteiras, hoje a pecuária é muito forte, a agricultura aqui ainda, nós temos terras aqui muito boas para a agricultura. Só que a gente não tem tradição agrícola, ou melhor, a gente teve lá na era do café, onde a gente tinha uma agricultura muito intensa. Eu, por exemplo, fui produtor de legumes em Santa Rita da Floresta, assim, com uma produção bastante importante. Cheguei a colher assim, 2.000 volumes de legumes por semana, né? Só que a mão de obra aqui ela não é preparada para esse fim. Então, as terras nossas são agricultáveis, mas se a gente quiser investir nisso, e tem futuro, nós temos água, temos terra boa, né, a gente precisa preparar a mão de obra. Hoje a mão de obra está um pouco distante do campo, né, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que rever. A gente tem que manter o contato com o campo é importante, é produtivo, as pessoas estão prestando atenção no campo, muitos já estão querendo voltar, ter sua casa no campo, e é preciso que a gente pense nisso, principalmente em Cantagalo. A mão de obra aqui é uma demanda grande, tem muitas pessoas procurando emprego e a gente precisa da opção. E na agricultura, muitas pessoas se identificam com a agricultura, mas é preciso que elas tenham conhecimento, é preciso que a gente dê oportunidade para que essas pessoas se preparem para esse trabalho, né? Acho que isso é uma das opções, né, que nós podemos usar o campo. E outra coisa interessante, né, lembrando aqui, falando do campo, é que o turismo é outra atividade que a gente pode ter um retorno muito rápido para Cantagalo. E o setor rural tem muita coisa para acolher o turismo. Se a gente trabalhar bem nisso, a gente pode fazer roteiros turísticos aqui em Cantagalo, vinculado à nossa história. Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar aqui em Cantagalo. Cantagalo é um município promissor, município de futuro, basta que a gente olhe para frente, sabendo o que a gente precisa fazer, planejar bem, preparar bem as coisas e ter uma execução assim, bem ágil, a gente vai ter frutos disso rapidamente. Você está vindo hoje como pré-candidato a prefeito, porque você acha que o turismo e a agricultura são dois lugares assim que você gostaria de colocar um dedinho ali e falar assim, pô, quero melhorar isso aqui? Olha, com certeza, né? Não é só isso, né? A minha vontade de ser prefeito de Cantagalo, eu vejo o seguinte, o potencial que tem um município igual Cantagalo, né? Nós temos história rica, nós temos terra boa, nós temos gente muito boa, né? O pessoal que gosta de receber, gosta de acolher, e eu acho que nós, assim, estamos num momento muito especial em Cantagalo. Tá? Se você olhar um pouquinho para trás, muitos prefeitos passaram por aí, fizeram a sua parte. Cantagalo é um município que você não vê escândalos, né? A gente vê escândalos em outros municípios, mas aqui a situação é tranquila, a prefeitura sempre entregando suas contas em dias e tal. Então, isso me anima porque, imagina bem, se você tem um município onde você tem uma prefeitura que já tem uma base, né? As coisas aqui não existe escândalo, não existe nada. Você tem uma possibilidade de chegar na prefeitura e começar a trabalhar, né? Isso me anima bastante, porque o que tem para ser feito em Cantagalo é muita coisa, né? Mas se você não tem um início bom, vamos supor, eu entro numa prefeitura toda descontrolada, você tem que preparar aquilo tudo para depois começar. Não, aqui quem chegar, o prefeito que chegar lá, vai ter condição de partir dali para frente e começar o trabalho. Vejo que a gente precisa de algumas coisas. Por exemplo, é preciso ter bastante planejamento para que você possa executar alguma coisa. A gente não pode partir do nada. Não, eu vou fazer uma opção de coisas, sei que necessita de várias coisas. Não, mas um dos pontos importantes aqui, eu acho que é fundamental, é ter um setor de projetos muito bem estruturado para que a gente possa preparar as coisas que a gente quer que aconteça, né? Então, se tivermos bem projetados, né, a gente pode correr atrás, existe muito recurso para os municípios, para todos. O papel do prefeito é
ir ao encontro desses recursos, né, articular para que isso aconteça, e quando você tem bons projetos, você apresenta e você tem muito mais chance de ser bem-sucedido. É isso que eu pretendo. Acho que Cantagalo tem muito a melhorar. Nós somos um município muito interessante. Acho que as pessoas que veem Cantagalo de fora, chegam aqui, veem um clima muito bom, né? As pessoas são excelentes. Então, poxa, um povo acolhedor, as pessoas dão até vontade de ficar em Cantagalo. Mas para que as pessoas possam se estabelecer em Cantagalo, a gente precisa criar condições para isso, né? A gente precisa ter boas escolas aqui em Cantagalo, porque se alguém vem para morar em Cantagalo com os filhos, é preciso ter um ensino de qualidade, né? Isso é uma preocupação muito grande. Essa escola também você consegue abranger ali uma faculdade, que Cantagalo hoje tem polos e tudo mais, mas não tem uma faculdade assim, tipo, vou dar um exemplo, uma Cândido, uma Estácio. Isso. Você acha que isso também é possível trazer para Cantagalo? Ô Tiago, eu acho que sim, né? Eu vou pegar um pouco atrás, porque a educação é uma coisa prioridade para a gente, tá? Eu acho que a educação ela tem que começar na creche, né? Você tem que ter estrutura para receber as crianças desde a creche. A alfabetização ela tem que ser assim de excelência. Nós temos que preparar bem, porque isso é a base de tudo. O nosso ensino ele tem que ser um ensino que seja em tempo integral. Aí você me fala assim, poxa, mas isso não é fácil de conseguir. Eu sei que não é fácil conseguir, mas é preciso que a gente faça isso. Lugar de estudante das crianças é no colégio. Não é só estudando, a gente precisa criar condição para que essas crianças tenham a sua atividade extracurriculares na escola, façam esporte, tenha lazer. Então, essa é até uma das medidas que a gente pode fazer. Esse tempo integral não é só estudando, é justamente também na parte da tarde, talvez incluir o esporte lá também, com certeza. Tipo matéria de escola. Esporte, né? Lazer, a cultura. Sim. Né? E esse aí vai ser uma proposta nossa. Enquanto a gente não coloca o ensino integral, a gente tem um ensino estendido, né? É que o aluno vai ter. Nós vamos fazer com que a escola se torne interessante para o aluno. Eu estudei num colégio que foi a Fundação Getúlio Vargas, em Nova Friburgo, e ele era um semi-internato, né? Os alunos não queriam sair do colégio. A gente ia para lá e não dava vontade de voltar para casa. Você tinha esporte, você tinha lazer, você tinha teatro, você tinha todas as atividades lá. E os amigos, né? E os amigos. Turma ali que cria junto, é verdade. É muito bom. Então, isso, se você me dá licença, eu vou olhar para a câmera aqui e vou falar, porque o que eu passei de experiência num colégio desse, eu acho que pode ser possível, né? Basta que a gente se envolva bastante e trabalhe para isso, porque eu não esqueço, foi um dos melhores colégios que eu estudei, né? Bons professores, muito bem preparado, e eu acho que é assim que tem que ser o ensino. Todos os candidatos todos os pré-candidatos a prefeito, eu sempre falo a mesma coisa e com você não vai ser diferente. Eu tenho uma visão um pouco parecida, porque eu acho que a criança hoje, vamos botar de 14 a 18 anos, esses jovens, ele sai mais tarde, meio-dia da escola e está em casa, né? O pai e a mãe, hoje o pai, nos dias de hoje, consumo do jeito que está, o pai muitas vezes não consegue manter a casa, a mãe ajuda, a mãe trabalha. É a sociedade hoje. E esses pais vão chegar em casa às 6 horas da tarde, 6h30. E esse jovem, ele fica ansioso de meio-dia, meia-e-meia até os pais chegarem, entendeu? E é por aí que a gente está perdendo os jovens por caminhos errados, caminhos do mal, porque a mente vazia é território do inimigo, né? Papai gosta muito de falar isso aí. E então, eu acho que se tivesse uma atividade, né, a parte da tarde, e a criança chegando em casa já quase junto com os pais, eu acho que a gente ia ter um futuro melhor, entendeu? Olha, eu não tenho a menor dúvida, né? Você tocou num ponto importante, né? Hoje não é só a mãe, né? O pai também toma conta das crianças em casa. Sim. Tem muitas mães trabalhando e o pai tomando conta. Olha como é que a coisa é interessante. Eu falei em creche, né? Quando você coloca uma criança na creche, você libera um membro da família para o mercado de trabalho, né? Você pode dobrar a renda dessa família só com uma atitude simples dessa.
você prepara bem essa criança, né, recebe ela bem na creche, alimenta, né, e esse é o papel do governo. Nós recebemos os impostos, né, nós temos que devolver em saúde, educação, segurança, né, e etc. E o ensino estendido, né, ele vai proporcionar exatamente o que você falou. Nós vamos pegar essa criança que está ociosa, com um instrumento hoje que é maravilhoso, mas é perigosíssimo, que é o celular. Ainda tem, né? isso, ainda tem internet Está ali na mão aberto ainda. e ele está ali entrando, você está livre para aquilo. Os pais trabalhando não têm condição de cuidar dessas crianças nesse momento. Né? Então é aí que a gente entra. Aí que a gente tem que colher essa criança, botar lá, ela vai se interessar porque vai ter coisa lá que ela vai fazer ou esporte, ou cultura, ou lazer, e aí ela vai ter o direito de usar o celular, evidentemente, mas também ela vai ser preparada para isso. Esses assuntos todos têm que fazer parte na escola, né? Como você usar bem os instrumentos da tecnologia, tudo isso a gente tem que trabalhar. Eu acho que é muita coisa que tem que ser feita e o que me empolga é que isso está possível de fazer, não é uma coisa assim de outro mundo, né? É bastante trabalho. Eu sei, quando eu falo assim na criação de uma creche, eu sei que eu preciso de 30, 50 pessoas trabalhando, né, para você botar uma creche dessa funcionar. Em Friburgo, eu tive a oportunidade de fazer esse tipo de trabalho com a prefeita Saudade Braga. Lá nós fizemos muitas creches. Então, eu sei que precisa de muita mão de obra. Agora, eu sei também que o nosso município, como a maioria dos municípios, eles já gastam mais de 50% do orçamento com a folha de pagamento. Estão impedidos até de contratar. Aí você pode me perguntar, poxa, mas como é que você vai montar uma creche? Olha, nós temos que rever isso. Nós temos que, em primeiro lugar, tem alguns serviços que podem ser terceirizados, né? Nós temos que aumentar a arrecadação do município, a receita do município. Nós temos que, para fazer isso, envolver o empresariado, né? Não é uma coisa solitária da prefeitura. Nós temos que fazer, divulgar o município, mostrar que o nosso município é interessante. Nós temos aqui condições de implementar várias coisas, né? Nós temos que atrair o empresário, não só o de fora, o da própria cidade, né? Nós é que temos que fomentar isso. A prefeitura ela tem que estar pensando nesse ponto. Se nós queremos desenvolver o município, e eu tenho uma preocupação com o desenvolvimento ele tem que ser sustentável. A gente não pode falar, não vamos trazer empresa de qualquer jeito. Não, não vamos trazer não empresa de qualquer jeito, que se trouxer empresa poluidora, nós vamos acabar provocando uma situação indesejável. Então, eu acho que, juntando com os empresários daqui de Cantagalo, ver, né, eu vou até conversando com o Bira França, né, o Bira é um parceiro que a gente está aí numa caminhada junto, né, e o Bira fala comigo, fala, Zé Carlos, a gente tem que fazer em Cantagalo, procurar produzir aquilo que Cantagalo demanda. Então, quando a gente fala no empresariado, a gente fazer as parcerias público-privada, a gente não precisa trabalhar, não precisa inventar muito. Vamos ver quais as necessidades, o que as empresas precisam, o que precisa ser produzido em Cantagalo, quem pode assumir esse papel. Então, o Bira fala muito nisso. E o Bira é um parceiro que tem uma característica... Ele é pré-candidato a vice. O Bira é o pré-candidato a vice, né? O Bira tem uma característica interessante, que ele é muito organizado, preparado, né? É um cara que trabalhou no Sebrae com projetos, né? Então ele conhece a fundo esse tipo de coisa. E eu sou político, eu sou articulador. Se você me der as condições de trabalho, eu tenho empolgação em fazer aquilo acontecer. É o que eu gosto de fazer, né? Então eu pretendo, se chegar lá, usar aí a tecnologia, botar todos os projetos no meu celular e ir a campo, porque eu sei que existe recurso para todos os municípios do Brasil e chega aquele que melhor trabalhar nisso. Então, essa articulação política vai fazer com que a gente, muito bem preparado, com os nossos projetos bem apresentados e projetos com capacidade de execução. Não dá para você apresentar aqueles projetos mirabolantes que não vão acontecer, não.
São projetos que necessitam para a nossa cidade e com capacidade de execução. E é isso que a gente vai fazer. Essa parceria que eu fechei com o Bira, assim, eu estou muito feliz, né? E vou dizer uma outra coisa. Você falou que eu ainda não sou, eu sou produtor rural, não sou totalmente conhecido em Cantagalo e fiz o convite ao Bira, é uma família tradicional de Cantagalo, né? O Bira é muito conhecido e até isso está sendo muito bom para mim. Então, eu te falei que você não é conhecido assim em questão. Eu falei em off, não, na verdade, porque... mas... Não, vou explicar. É porque como tu é de Floresta, e a gente é mais aqui, eu sou cria do Santo Antônio ali, São José, naquela área ali, eu realmente não te conhecia. E o intuito do Colecast é justamente isso, porque quem não te conhece passa a te conhecer e sabe quem é um pré-candidato, porque, eu não sei se você ficou sabendo aí, deve estar sabendo, tem mais de 30% dos eleitores que estão indecisos. Então, o nosso intuito é apresentar todos os candidatos. Inclusive, queria abrir um parente aqui. Eu recebo muitos direct. Você não está fazendo com o candidato A, candidato B. Olha, eu não estou por pesquisa, não estou por nada, tá bom? Só que nem todos que foram convidados quiseram bater um papo com a gente, tá bom? Nem todos. Vocês estão ligados, né? É isso aí. Mas é isso. Tive que desabafar. É isso aí. Mas agora geral vai estar te conhecendo, pô. O povo São José, Santo Antônio, Boa Sorte, Cridelândia. Essa galera segue a gente, curte o nosso trabalho. E com certeza agora está conhecendo aí suas ideias, o que você pensa, entendeu? Mas, Zé Carlos, cara, fico muito feliz pra gente estar batendo esse papo. É muito bom apresentar para o município de Cantagalo todos os candidatos, todos os pré-candidatos, para que a pessoa consiga analisar as ideias, porque hoje está assim. Antigamente tinha muito os folhetinhos, né, santinhos e tudo mais, mas a internet hoje te possibilita ouvir o candidato, ouvir o que ele está falando. E também é o intuito de ser cobrado depois, né? Com certeza. Com certeza. E o que o povo de Cantagalo pode esperar do Zé Carlos, caso o Zé Carlos consiga lá se eleger como prefeito de Cantagalo? Olha só, eu vou falar para aqui então, né? Sim, e agora eu estou te dando atenção aqui, agora eu tenho que responder para ali, não é isso? Olha só, como eu disse, eu tenho muita vontade, isso está dentro de mim. Né? Eu sei que sou capaz, né, de criar grandes coisas para Cantagalo. A experiência que eu tive em Nova Friburgo, ela me habilita a seguir em frente com esse projeto. Eu acho que Cantagalo tem um potencial enorme, tem muita coisa para acontecer, é preciso que a gente se dedique muito a isso, com organização, com bastante articulação. A gente vai conseguir fazer com que Cantagalo se desenvolva de maneira sustentável, sem trazer nada de mirabolante para Cantagalo. A gente precisa cuidar de Cantagalo naquilo que ela necessita hoje e no que nós podemos fazer para que a gente seja melhor ainda. Eu gostaria de falar, né, uma coisa aqui que eu acho interessante. Cantagalo é até considerado um dos municípios que tem a questão da saúde boa, né? De fato, né, a gente tem que concordar se foi, né, eleita assim. Agora, eu acho que tem que melhorar muito. A saúde é uma preocupação enorme para mim, porque as pessoas, quando estão adoecidas, elas querem, né, e precisam de um atendimento, não só de um atendimento médico muito eficiente, né, precisa de um acolhimento na hora que chega, um pessoal bem preparado, né, para receber essas pessoas no hospital num momento difícil. E isso é uma questão extremamente difícil para o município, né? Mas a gente precisa melhorar. Eu vejo, por exemplo, pessoas que estão, às vezes sofrem um acidente e passam, às vezes, dias no hospital, né? Se você tem um plano de saúde, você corre, tudo acontece, você acaba se consultando e resolvendo esse problema mais rápido. Mas quem não tem um plano de saúde, ele precisa passar por esse momento. É um desafio muito grande para que a gente melhore ainda mais a saúde de Cantagalo. Então eu tenho uma preocupação muito grande com a escola, porque
a escola, é como a gente estava falando agora, a família ela tem que trabalhar, né? Os filhos ficam soltos nesse período, a gente precisa acolher essas pessoas, a gente precisa dar, não é só o ensino, é qualidade de vida, é cultura, é lazer, é esporte, né? E essas pessoas, né, quando adoece um pai de família que já passa por tanta dificuldade, é preciso que a gente consiga trabalhar de maneira a dar a essa pessoa o mais rápido possível o atendimento de melhor qualidade. Sei que é difícil, mas isso é um desafio que a gente tem que levar e qualquer administrador vai ter que passar por isso. É um desafio a vencer enorme, mas a gente tem que vencer, né? A família hoje ela fica muito ocupada aí na luta do dia a dia e ainda quando passa por um momento desse de dificuldade, se a gente não tiver um bom acolhimento, é muito difícil a situação dessa. Então eu vejo que essa é uma coisa que eu não poderia deixar de falar. É difícil, mas isso tem que melhorar e tem que melhorar muito. Voltando um pouquinho à questão da creche, é uma ideia muito legal, talvez levar também até para os distritos, né, creche, porque a gente fala muito do grande centro aqui, né, mas os distritos também sofrem com isso, porque às vezes a dona de casa que tem que sair para trabalhar, ela tem que contratar uma babá, e às vezes a babá ganha quase o valor que ela vai ganhar lá fora, é tipo trocar uma cebola, né? Quando você tem a creche, e isso ajuda muito, muito, muito a família. A ideia da creche é uma ideia legal. Olha só, e você tem razão. A gente tem uma creche em Cantagalo, no São José. Sim. Funciona, me parece, parte do tempo. Muito boa, por sinal. Vou deixar aí um abraço para todo mundo que trabalha na creche, porque tenho pessoas próximas a mim que crianças estão lá e estão sempre elogiando a creche lá. Então, um bairro igual o São José, é preciso ter creche em tempo integral. Não é o suficiente para o bairro, é um bairro grande. A gente precisa ampliar o número de vagas em creches, né? Então a gente precisa fazer creche. Fazer creche, muitas vezes, se você não pode construir de imediato, adapta-se um imóvel para fazer. A gente fez muito isso em Friburgo. Mas acho que nem seria o problema, porque conseguir os recursos para fazer creche é mais fácil do que contratar um pessoal para trabalhar nessa creche. Então, a nossa saída é fazer com que Cantagalo volte a crescer, que se desenvolva, né? Desenvolva de maneira sadia, né? E aí volta aquilo tudo, a gente tem que envolver todos os setores. A prefeitura não vai fazer nada disso sozinha, isso não acontece de uma hora para outra, tem que estar todo mundo engajado nisso. Outra coisa que eu queria te falar, complementando o negócio da creche, tem que ter mesmo nos outros distritos, né? A gente tem que ter como objetivo alcançar o número de vaga total necessário para acolher todas as crianças. Não é possível que a gente tenha criança fora do setor de ensino. Então, desde a creche, ela tem que estar lá e a gente tem que acompanhar ela. E no ensino fundamental, a gente também ainda tem uma outra tarefa. A gente tem que promover o profissionalizante, porque não é justo que uma criança passe 12 anos estudando, saia de lá sem uma profissão, vai para o mercado de trabalho como se ela não está preparada para o trabalho. E o empregador, às vezes, fala assim, eu preciso de experiência. Mas como é que ele vai ter experiência se não abrir a porta para ele? Esse é uma das nossas metas, né? É o ensino profissionalizante, né? Nós vamos com cursos profissionalizantes dentro da área necessária para as demandas da nossa comunidade, né? E vamos envolver, né, todo o setor de comércio, a indústria, seja o que for, porque a gente possa fazer treinamento no próprio comércio, na própria indústria. Talvez uma parceria no próprio comércio da região. Exatamente. Né? Tipo assim, olha, eu estou com os meninos lá do curso profissionalizante, o menino A ou a menina B tá se destacando, não tem uma vaguinha aí, fazer um estágio, alguma coisa, para ver se ali já sai, talvez até empregado, né? E é um jeito do jovem não sair do município. Isso aí. Então, exatamente, não que todos vão ficar aqui, as pessoas têm direito, lógico, né? Lógico. Alguns vão querer, mas que tenha a possibilidade de ficar. Pois tem a oportunidade de ficar. Tem a oportunidade de ficar, né? Então, preparado para o trabalho, não tem experiência, tem que ter. Nós vamos envolver,
né, o empresariado nisso, porque eu acho que os empresários vão querer. Olha só, olha que coisa interessante está acontecendo em Cantagalo. Nós hoje em dia em Cantagalo estamos fazendo uma propaganda negativa de Cantagalo. Fecha uma loja em Cantagalo, todos nós falamos, está fechando uma loja em Cantagalo. Olha, nós tivemos a pandemia, foi muito difícil para todo mundo, né? O município de Cantagalo é um município diferente, às vezes compara-se com o vizinho, né, que é Cordeiro, Macuco, né? Nós somos aqui 5 distritos, amplo, né, um território amplo, Cordeiro está concentrado ali, então o comércio é um pouco mais concentrado. Agora, Cantagalo, a gente tem que fazer com que Cantagalo se desenvolva e começar a oferecer, né, serviços de qualidade, produtos de qualidade, e tem na cidade, né? Agora, nós precisamos aumentar o consumo por aqui, né? Aí que eu falo, voltando lá atrás, o turismo, né? Se a gente tem uma vocação turística muito boa, temos história para ser contada, né? E o turista gosta de história, né? Por exemplo, a gente passa ali, eu vejo o Palacete do Gavião, né? É uma propriedade particular, sim, uma bela propriedade, tem uma história enorme, adormecida ali, né? Eu nunca entrei no Palacete, não sei se você já entrou lá. Não, né? mas eu passo ali e olho... Mas desde criança que eu sou doido para entrar lá. Eu passo ali e olho aquele imenso casarão, né? Eu falo, caramba, imagina se a gente tivesse aquilo funcionando como um museu, por exemplo, né? Tivéssemos uma grande área de eventos ali, receber o turista, já pensou a gente receber o turista com uma estrutura boa, né, agradável, para que ele venha aqui ao centro da cidade, conheça a cidade e depois vai conhecer as belezas que a gente tem por fora aí, nas áreas rurais, né? Então, eu acho que isso está muito próximo de acontecer se a gente quiser. Basta a gente acreditar e correr atrás disso. Aí você pode falar para mim assim, poxa, mas aquilo é uma propriedade particular. Lógico que é uma propriedade particular. Talvez numa parceria público-privada, será que os proprietários não se interessariam, né? Porque existe recurso do Ministério da Cultura para você viabilizar um projeto desse, né? Isso só vai acontecer se você fizer uma articulação a ponto de que os interesses fluam para isso, né? Aí envolvendo os proprietários, envolvendo os recursos federais que tem, a prefeitura. Se a gente fizer aquilo virar um museu, imagina quantos empregos a gente vai ter aqui a mais em Cantagalo, né? Então eu olho aquilo ali e falo, caramba, aquilo ali está parado, mas se funcionar é uma potência que a gente... né? É um sonho que seria realmente muito bom para o município, isso aí sem dúvida. O sábado agora, a gente está aí, você está vendo, a gente está colocando aí esse programa hoje numa sexta-feira, mas amanhã, que será o sábado no caso, né? Você vai ter a convenção. Convida a galera aí, cara. Isso aí, olha só, então, aproveitando, eu quero convidar a todos, a nossa convenção vai ser em Santa Rita da Floresta, no casarão em frente à praça, a partir das 18 horas. Espero vocês lá. É importante a participação, eu sei que é difícil, né? E principalmente a juventude, eu vou aproveitar a oportunidade que você é um jovem, tem seguidores jovens, né? E eu vejo o seguinte, eu já me deparei com algumas situações de eu falar para um jovem, ele fala, pô, mas política, cara, você está entendendo? Aí eu falo, poxa, cara, mas a gente tem que praticar a política, sim, né? Então, eu vejo muitos jovens interessados na política e vejo muitas pessoas descrentes na política, mas a política é o único meio que a gente tem numa democracia de a gente fazer com que as coisas aconteçam. Então, é por isso que é necessário que, principalmente os jovens, passem a se interessar pela política. A voz do jovem é a voz que vai ser escutada. Tem só um segredinho para isso, né? A voz de um só, ela é fraca, mas quando a gente une várias pessoas, isso se torna uma coisa muito forte. Então os jovens também precisam aprender a se unir e falar aquilo que desejam. Aliás, vou falar para os jovens também aqui de Cantagalo. Nós precisamos, né, o mais rápido possível, fazer com que Cantagalo possa ter atividades para esses jovens. Não é possível que a gente tenha os jovens aqui e não tenha lazer adequado para esses jovens, né?
Eu fico pensando, como que um jovem vai se divertir se você não tem aqui em Cantagalo, né, atividades que lhe interessam? Tem algumas, mas a gente precisa oferecer várias, né? É lazer, é cultura, é o esporte. Então, em tudo a gente precisa estar preocupado com isso. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. Agora, o jovem precisa falar também o que ele deseja. Precisa dar esse recado para a gente, para nós que somos políticos, podermos levantar essa bandeira, né? O que está faltando em Cantagalo? Eu quero aqui até deixar, né? Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou deixar o meu número de telefone, né, particular. É lógico que eu não vou conseguir falar com as pessoas, porque no telefone é muito difícil, mas eu gostaria de receber sugestões. No, né, Zap? No Zap. No Zap. Né? É um momento difícil, de muita atividade, mas eu acho que isso é de extrema importância. Então eu vou dar o meu telefone particular, é o 22 981 17 24 37. Eu gostaria de receber daqueles que queiram dar sua opinião. E outra coisa, se quiserem criticar, eu estou aí. Eu acho que a crítica é feita para que a gente possa corrigir os nossos erros. Então eu estou disposto a enfrentar isso aí. E espero que receba as mensagens de vocês. Então, aí. só para a gente enfatizar, será sábado em Floresta. Isso, até fugir do assunto, né? Não, Vai ser sábado em Santa Rita da Floresta, a partir das 18 horas. Sábado, Floresta, às 18 horas. No Casarão, em frente à praça. É facinho de achar lá, Casarão. Não tem como errar. Vai chegar em Floresta, vai estar lá. Alô, povo de Floresta. Então vai ser sábado, às 18 horas. 18 horas. Então tá bom, isso aí. Cara, muito obrigado por ter batido um papo com a gente. Eu fico muito feliz, porque o intuito do nosso programa é justamente levar para a população os pré-candidatos. Então eu fico feliz quando pessoas que vêm com ideias, mostrar ideias, se apresentam no programa, para que quem está em casa assistindo possa ter ideia de quem vai votar, o porquê votar e conhecer melhor assim os candidatos. Espero que você tenha gostado do bate-papo, espero que você tenha ficado à vontade, tá bom? Eu vi... Tiago, à vontade eu estou. Eu vou até provocar aqui que você falou que muitos convites não foram aceitos, mas se tiver vaga para eu voltar de novo, você pode me convidar que eu venha. Ah, então tá bom, deixa Aí eu queria aqui pedir sua licença e convidar o Bira, para o Bira chegar aqui. Ah, sim, né? Bira. É o meu parceiro aí, né? Fala, Bira, tá bom? Beleza. Não, mas agora tá direitinho. Tá direito. Né? Mas... Falando do Bira, né? Inclusive o Bira vai estar batendo um papo com a gente assim, né? Mas esse aí é o Bira, né, Bira? Se apresenta aí. Esse é o Bira, esse é o cara... Aqui, aí, eu já mexi de novo? Não. Opa. Pode falar. Tudo bem? A gente estava combinando aí, a gente vai estar fazendo um podcast junto, e a gente vai estar junto e a gente vai estar contando também a história da gente, né? Vai ser interessante aí, eu estava prestando atenção na conversa aqui, foi muito legal. Valeu pelo trabalho, muito bacana. Então esse aí foi mais um Colecast. Se você quiser participar, tem alguma história legal, tem algum projeto ou até mesmo assim um talento que você queira mostrar, o Colecast vai estar sempre de porta aberta. Vou estar deixando aqui o Instagram direitinho, as nossas redes sociais. É só você mandar um direct, marcar aquele bate-papo e quem sabe você não será o próximo aqui. Um abraço e vamos fazer um colezinho assim pra galera assim, ó. Pode ocupar. Então peraí. Colé? Valeu!